Tarde, Por nós, Marista, você me... Memórias da Economia Solidária, entrevista de Daniel Tigel, entrevistado por Genivaldo Cavalcante Filho, São Paulo, Caldas, 1º de novembro de 2023, realização Museu da Pessoa, entrevista número IPS HV011. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Genivaldo. Tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês. A gente também. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Então, vou começar com uma pergunta bem difícil. Gostaria que você se apresentasse dizendo o seu nome, o local e a data de nascimento. Tá legal. Meu nome é Daniel Tigel, eu sou nascido no Rio de Janeiro, no dia 1º de dezembro de 1973. Qual é o nome dos seus pais, Daniel? Meu pai se chama Martim, minha mãe se chama Ângela. E com que os seus pais trabalhavam ou trabalham? O meu pai, ele é acadêmico, né? Também sempre foi acadêmico, na área de matemática aplicada e depois se dedicou mais à geofísica. A minha mãe, ela era acadêmica, né, mais fortemente, mas durante o tempo da academia, no campo da antropologia, depois comunicação social, e depois se envolveu muito com o movimento sindical e movimentos populares, movimentos de mulheres, e hoje ela é aposentada. O meu pai ainda não, quer dizer, ele já deveria estar aposentado, mas ele está com aquela cátedra, não sei como é que chama isso, que você continua trabalhando na universidade. Certo. Seus pais te contaram alguma coisa sobre o dia do seu nascimento? Não, acho que não. Do dia do nascimento, acho que não. Não estou lembrando. Era algo que foi de manhã e o local, eu sei que foi na Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora, sobre o dia em si, como ele estava, se era manhã, tarde ou noite, quer dizer, manhã, tarde, eu sei, se estava nublado, estava chovendo, não sei, não. E você sabe por que eles escolheram colocar o seu nome como Daniel? Não, eu sei que eu tinha um outro nome, né, caso fosse uma menina, que era Melissa. E aí, que eles ficaram muito felizes depois que a marca Melissa ficou famosa, né, de sandália. Eles ficaram felizes que eu nasci homem, senão ia ser motivo de muito bullying. Você tem irmãos, Daniel? Tenho, somos ao todo 5 irmãos, então tem uma grande quantidade de irmãos para os dias de hoje, né? E onde você está nessa escadinha? Você é o mais novo, mais velho? Eu sou o mais velho. Certo. E você tem alguma informação a respeito da origem da sua família, dos seus avós? Se eles eram realmente do Rio, ou se vieram de outro lugar para o Rio? Tem uma parte que é mais difícil de identificar, né? Na verdade, todas são meio, elas vão ficando obscuras rapidamente, né? Mas da parte do meu pai, a família era judia, né? Inclusive, meu pai é judeu. Eu não sou porque o judaísmo ele passa pela mãe, né? Então, minha mãe é de família católica. Então, a família do meu pai, o lado da mãe do meu pai, a minha avó, a Anitta, veio daquela região da Ucrânia, a Rússia, por ali, né? E o lado do pai da minha avó, né, da mãe do meu pai, é ali da Bélgica, da parte flamenga, e daí que vem o nome Tigel. Então, o Tigel é judeu, Flemish, né, Flamengo, da Bélgica, né, mexiam com diamantes, e os dois saíram por perseguições, né, em diferentes momentos, né, o do lado da mãe da minha avó foi aqueles, talvez os programas anteriores, né, os processos mais antigos, alguns foram para os Estados Unidos e outros para o Brasil, e o lado do pai da minha avó foi o nazismo, foi durante a Segunda Guerra Mundial, e vieram da Bélgica, né? Veio só um, né? Na verdade, o nome Tigre é praticamente exterminado. Então, é difícil ter um tigre no mundo que eu não conheça. São poucos.
porque houve, porque o lado da Rússia, Ucrânia, é Steinberg Zin, né? O Zin é do segundo marido da minha avó, mas o Steinberg, que vem de lá, ele continua, não teve isso, né? Mas o Tigel foi esse lado que veio da Bélgica. Bem, esse é um pouco desse lado do meu pai. Lá da minha mãe é católico, né? É, e aí é uma família simples, né? Do subúrbio, periferia do Rio de Janeiro. A origem, uma parte é italiana, mas é difícil de conseguir identificar, porque isso se perdeu, né? Ah, e uma outra parte da origem da minha mãe, aí tem as misturas, né? Portugueses, caboclos, etc., né? Então, digamos assim, é um Rio de Janeiro mais raiz, assim, se a gente pensa no Rio de Janeiro, né, como cidade. Acho que mais ou menos isso, é difícil identificar muito o futuro. Eu não tenho tanto interesse por árvore genealógica, você já deve ter percebido. Já a minha irmã do meio, ela gosta muito, ela sabe detalhes, ela corre atrás. E falando um pouquinho da sua infância, tem algum cheiro, alguma comida, algo que te remete diretamente à infância? Se a gente for falar da infância depois, quando a gente chegar em processos mais narrativos, ela é muito diversificada. Então, eu não tive uma infância contínua que me permitisse fixar de maneira mais forte cheiros, né? Eu tenho alguns sentimentos, né, de clima, né? Não do início no Rio de Janeiro, mas nos Estados Unidos depois, e também sentimentos também com relação a alguns aromas do tempo que eu morei em Natal depois. Mas aí eu já estava já começando a ganhar uma consciência um pouco maior, né? Que foi dos 5 aos 10 anos. Mas é tudo bem embaralhado, né? Muita coisa. Certo. Então me conta um pouco como foi. Me parece que você morou em vários lugares diferentes durante a sua infância. É, Você passou os primeiros anos no Rio e depois você foi para onde com a sua família? só voltando nos aromas, quando eu estou em contato com um, me dá um flash, mas eu não tenho lembranças, assim. Bem, na verdade não foram alguns anos, né? Foram 9 meses de idade, né? Com 9 meses a gente saiu, a gente estava no meio da ditadura militar e os meus pais, movimento estudantil e tudo, então eles se autoexilaram porque tinha havido uma manifestação, alguma coisa tinha acontecido de panfletagem e tal, e o meu pai tinha um Fusca e a placa não estava coberta, então chegou a informação de que iam estourar, né? Estourar o aparelho do meu pai, então ele teve que se refugiar para a Bahia. Então, ficou um tempo lá, eu não lembro se ele estava fazendo mestrado ou doutorado, acho que, eu não sei, na matemática, e aí teve que mudar o nome, ficou com um nome diferente, com a barba grande e tal, e eles se comunicavam meio que, não sei como, eram pessoas militantes que levavam cartinhas dali para cá, e eu já nascido, então estavam tentando sair do país, né? Fizeram um casamento mais assim quietinho, né? Em determinado momento, e a gente saiu do Brasil quando ele conseguiu, se eu não me engano, doutorado em Stanford, nos Estados Unidos. Então, dos 9 meses até mais ou menos uns 5 anos de idade, eu morei nos Estados Unidos, em Redwood City, né? Um espaço estudantil, uma espécie de moradia, né? De estudantes. É uma cidade universitária de Stanford, né? Que todo mundo era de várias nacionalidades, vários países, várias religiões, e aquele espírito, né, da coletividade, da cooperação, da ajuda mútua, a luta contra a Guerra do Vietnã, né, a professora que nos cuidava, e que tinha aquele rodízio com os pais, cada vez um pai ou uma mãe ficava junto um dia na escola, aquela coisa de trocas e tal. Ela foi uma das que lutou contra a Guerra do Vietnã de maneira mais firme, chegou a esconder gente e tal, que ia para fugir para o Canadá para evitar de ser alistado. Então foi um tempo nos Estados Unidos bastante intenso nessa lógica bem da década de 70, pós 68, né? E aí, aos 5 anos de idade, como essa mudança, tinha um acordo entre meu pai e minha mãe, que então a próxima mudança seria ela que apontaria para onde ir, e ela foi convidada para ajudar a montar uma pós-graduação de
agora não lembro se é sociologia, acho que é antropologia mesmo, uma pós-graduação de antropologia na Federal do Rio Grande do Norte. E ela gostou da ideia. E aí, então, nos mudamos todos para Natal. Meu pai, então, ingressou, acho que na Federal do Rio Grande do Norte por um tempo, mas depois de um tempo eles se separaram, quando eu estava com, agora não sei a minha idade, se eu tinha 6 ou 8 anos de idade, por aí. Eles se separaram e meu pai, então, tornou professor na Federal da Bahia e morou lá em Salvador. E foi lá que a minha irmã nasceu, já da segunda esposa do meu pai. Nos Estados Unidos nasceu o meu primeiro irmão, o Ivan. Quando ele estava lá, uns 2 anos e meio mais ou menos, lá nos Estados Unidos, ele nasceu. Aí depois, em Natal, nós passamos um tempo todos juntos, depois só minha mãe, eu e meu irmão, né? E aí ela muito envolvida com a construção da antropologia, e aí foi o momento que ela se sindicalizou, se envolveu com um monte de mulheres, fundações de diretórios do PT, enfim, nessa época que eu conheci o Lula, acho que eu tinha 6 anos de idade quando eu conheci o Lula em Natal. Então foi em 79, por aí, né? Foi antes até da criação do PT. Então ela ajudou a participar disso bastante. Isso foi até uns 10 anos de idade. Morei num lugar que era, na época, uma vila de pescadores, né? Depois ficou bem turístico, né? Depois que montaram aquela Rio, a Estrada do Sol. Não tinha na época, lá em Natal, mas era Ponta Negra, onde a gente vivia, e era uma vida com pescadores, né, de manhãzinha, e ajudar no arrastão de pegar peixinhos e tal, com 6, 7 anos de idade, brincando de bola na praia e tal. Então, foi um período muito, muito gostoso, né? Apesar de que na escola não foi muito bom, não. Aí, aos 10 anos, minha mãe decide voltar para o Rio de Janeiro. Ela tinha um convite para poder estar atuando na Federal Fluminense com comunicação social, não mais antropologia, né? E aí, então, a gente foi para o Rio de Janeiro. E de lá eu morei dos 10 anos, mais ou menos, até os 15. Aos 15 anos, por um convite do meu pai, porque nesse ínterim, meu pai sai da Bahia e depois de um tempo ele é contratado na Unicamp, como professor da Unicamp, e ele convida a gente, quando ele se tornou professor convidado na Alemanha, e ele convida a gente para viver um ano na Alemanha. Isso foi em 80. Não, a gente ia para a Alemanha para ver lá. Eu não lembro quando foi, 87 talvez. Mas aí depois eu decidi, com 15 anos, ir morar com meu pai, queria ter experiência de morar com meu pai, em Campinas. Foi isso, em 88, então eu fui morar em Campinas. E aí é que aconteceu dele ir para a Alemanha para ficar um tempo maior, acho que era um ano como professor visitante, e eu fui junto. Isso, meu irmão também, o Ivan. Então nós vivemos lá justamente quando caiu o muro. A gente chegou lá em dezembro de 89, 2 meses depois da queda do Muro de Berlim. Então, o tempo que a gente morou na Alemanha foi o tempo da loucura, do caos, da reconstrução, da unificação da moeda, criar o DM, né, o Deutsche Mark unificado, todo o conhecimento de como era o lado de lá. Eu mesmo peguei pedaço do muro também, com um martelinho, lá em Berlim. Então, foi um ano na Alemanha, depois voltamos para Campinas, e aí eu prestei o vestibular. Só prestei um vestibular na vida, só foi na Unicamp, para física, e ingressei em 90. A prova foi em 91, ingressei em 92. Então, aí foi onde eu cursei a graduação em física. Logo depois de ter entrado no curso, uns 2, 3 meses que eu estava, eu saí de casa, eu queria viver uma vida mais independente, e aí, a partir daí, não voltei mais. Então, eu tinha uns 18 anos quando saí de casa, mais ou menos. Isso é um pouco. Já ultrapassei a infância, já estou na vida adulta aí. Tá, eu vou só voltar um pouquinho na sua infância antes da gente falar sobre esse momento que você entrou na faculdade. Pelo que você conta, então, tanto a sua infância quanto a sua adolescência, você estava sempre circulando, passando um tempo em vários lugares, depois você se mudava para outro, enfim. Sim. Como isso, você acha que isso influenciou os seus gostos, a sua maneira de enxergar as coisas, ou se influenciou a sua decisão por fazer física? É, eu tenho refletido às vezes sobre isso, estou chegando nos 50, né? Dizem que é uma época reflexiva. Vai ser agora, daqui a um mês. Eu tenho refletido um pouquinho sobre isso. Eu sinto que
Teve dois marcos bem importantes, né? O marco dos Estados Unidos e o marco de Natal. Foram duas realidades absolutamente diferentes, né? E que eu acho que fazem muito do que eu sou hoje. O dos Estados Unidos era uma experiência muito profunda do exercício da liberdade, da diversidade, da busca da emancipação, da cooperação, da coletividade, um humanismo, digamos assim, que supera uma lógica é, dogmática e vai para uma lógica humanista, dialógica, né? Por exemplo, essa professora ela era uma referência, né? A Betsy. Vou dar um exemplo, né? Um caso assim, isso é mais a minha mãe que conta, mas eu sempre isso reverbera, né? Mas quando a gente tinha uma briguinha, né, na nossa sala de aula, ela botava os dois que estavam brigando, fazia um semicírculo com o resto da turma, e os dois tinham que argumentar. E no final era votado quem tinha razão na briga. Eu tinha um voto. Esse é um exemplo dos Estados Unidos. E outro exemplo, talvez, era o jornalzinho, né, que era um jornal autogestionário das crianças aí né, essa idade aí, de 3, 4 anos de idade, né? E nesse jornalzinho ficava mudando a equipe, né? Porque os Estados Unidos tem muito essa coisa de trabalhar em equipe, eles sabem muito trabalhar em equipe, é incrível como eles sabem trabalhar em equipe. É inacreditável como o estadunidense sabe trabalhar em equipe. Então, você tinha as funções diferentes, né? Então, tem o conselho editorial, tinha duas crianças, por exemplo, aí tinha os jornalistas, repórteres, tinha um tanto de crianças, eu não lembro mais o que tinha o pessoal da arte gráfica, né? Tinha o pessoal do texto, da redação, né? Claro que não sabiam escrever, contavam, né? E aí, aquela coisa bibliógrafa, aí saía a edição por semana, e a equipe mudava. Então, a equipe editorial, a equipe jornalística, a equipe de redação, a equipe de gráfico ia mudando, né? Então, o jornal saía, então a pauta era definida pelo editorial, então contava, hoje eu vi uma tartaruga, e tinha um desenho de uma tartaruga. Pronto, essa era a notícia. Então, é uma coisa, uma prática de autogestão ali interessante, né? De estimular que as pessoas tenham diferentes funções e que assumam responsabilidades diferentes, né? E eu acho que outro exemplo também que me marca dessa época era o fato de que as pessoas eram de múltiplas nacionalidades, múltiplas origens, múltiplos backgrounds, múltiplos idiomas, múltiplas religiões, e isso, quer queira ou quer não, né? Aí a gente entra um pouquinho na própria física, né? Quando você tem um grau de diversidade muito grande, né? Você começa a perceber essências, né? Então, isso fortalece uma visão humanista, né? Quando você começa a ver pessoas com diferenças tão grandes, você começa a perceber o que nos une de uma maneira ou de outra. Então, isso dá uma capacidade de compreensão, de relação, de respeito com outras culturas, uma lógica intercultural muito forte. E aí, imbuído disso, chega-se em Natal, numa Vila de Pescadores, em que você tem já uma cultura bem, né, específica, né, e é uma cultura totalmente diferente do que estava se plasmando ali nos Estados Unidos, que era aquela coisa, né, múltipla, né, cosmopolita. Ali era aquela coisa da vida do dia a dia, do trabalho relacionado à vida diretamente, né? Você trabalha para viver, não tem essa coisa, essa abstração da intelectualidade, que a pessoa é intelectual e recebe dinheiro, ou faz um trabalho como o meu de software e recebe dinheiro. Não, o seu trabalho é o seu está totalmente vinculado ao próprio meio de produção. Você tem a rede, você pega o peixe, você vive daquilo ali. E esses eram meus amiguinhos, né? Eram no meu dia a dia. Então, isso gerou assim uma experiência muito profunda, né? Né? O pessoal sempre diz aqui em Caldas, né? O pessoal fala, nossa, Léo, como você é uma pessoa humilde, mas você veio meio que a nossa casa tinha a porta aberta e a galera entrava e saía a turma de pescadores. Era todo mundo pescador e eu era aquele lá que era amiguinho também. E a gente ficava correndo para um lado, correndo para o outro. Claro que aí às vezes eu trazia um Lego, ninguém tinha Lego, né? A gente brincava de Lego, então tinha essa coisa, mas aí eles também traziam uma bola de meia, e eu brincava de bola de meia, de futebol, que eu nunca tinha brincado. E aí vinha toda essa mistura, que foi muito, muito interessante. E trouxe características, acho, também boas com relação ao idioma, né? Que acabou que, como eu tinha 9 meses de idade, eu não dominava muito português, acabou que meu primeiro idioma acabou sendo o inglês, e aí no Brasil, volta com tudo o português, isso abre um canal, né? Essa é uma outra reflexão que eu faço, né? A pessoa que
que é desde cedo bilíngue, é muito fácil se apropriar de outros idiomas, porque você pega de novo, né? Você vai pegando a essência da linguagem porque você está vendo as diversidades e você percebe que tem algo em comum por detrás, né? Você percebe, talvez você esteja percebendo, é um pouco isso que eu acho que me levou um pouco também para o caminho da física. Porque a física nada mais é do que você, no meio do ruído, do barulho das coisas, da pluralidade de tudo, você começa a perceber padrões, modelos, começa a perceber comportamentos, leis, né, que estão ali atrás. E eu sinto muito isso fortemente na minha educação. Aí teve no Rio de Janeiro, eu sempre digo que o Rio de Janeiro é para profissional, é um lugar muito difícil, né? Sofri muito bullying, soco no estômago, ser chamado de judeu, aquelas coisas, não pegar menininha, né? Ou seja, não ser do estilo que tem que ser. Então, é uma classe média muito barra pesada no Rio de Janeiro, assim. É uma coisa muito exigente, né? Por exemplo, você fala, você está jogando bola, você fala uma coisa e o outro discorda, todo mundo já faz a roda e fala, isso que moral, quero ver a porrada. É um ambiente absolutamente tóxico, né? Então, eu acredito que aquilo me ajudou um pouco também, talvez para a política, né? Porque a política, no geral, o ambiente é bastante tóxico, pode ter contribuído para isso, porque são momentos que você tem que ter muita resiliência, né? E, de alguma maneira, você tem que buscar quem você é nessa história toda, porque você entra em crise, né? Você se acha eu me achava um nerd, um idiota, um bobão, um atrasado, né? Todas essas coisas que vão vindo num ambiente de bullying, né? Você não é o cara sarado, né? Que tá lá. Não, eu não me interessava nem por carro. E eles gostavam de ver, tipo, jogar Uno de carro, né? E todos eles comentavam como era o carro, que assim, ninguém tinha carro, mas todo mundo sabia, né? Qual que é a diferença de um Corcel para um Chevette, tipo, sei lá, os nomes que tinha. Na época eu não tinha o menor interesse por carros, por exemplo, né? Ou por esse tipo de coisa, né? Então, o Rio de Janeiro trouxe esse elemento e foi no Rio que eu tive vontade de programar pela primeira vez e é uma marca muito profunda minha, assim, me descobri, né? Foi, assim, talvez a experiência das mais profundas que eu tive foi quando num computador daqueles, não lembro o nome, Hotbit, acho que era que você ligava e tinha uma tela azul. Você já caía numa tela com o número 10 para fazer o Basic, né? Para já fazer programação. Então, é uma sequência de comandos ridícula, mas ela revolucionou. E eu nunca vou esquecer que você bota input, aí você abre aspas, qual o seu nome, aí você bota a variável, né? Cifrão nome, né? Digamos assim. Na época a gente botava cifrão N, por exemplo, dólar N, né? E aí ficava o cursor parado. Quando você estava run, ficava o cursor parado. Então você escrevia, né? Sei lá, Genivaldo, dava o enter. Aí tinha o próximo comando, que tinha armazenado esse valor na variável, e dizia, olá, vírgula, Genivaldo, vírgula, como vai você? Nossa, foi muito, assim, tipo, abriu. Falei, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Eu lembro que eu via que mudava o história, botava nomes grandes, nomes pequenos, e se ajeitava, tipo, não ficava com espaço grande constante, né? Que eu gostava muito de escrever com máquina de escrever daquela tipo Olivetti, então você tinha que sempre calcular, né, os espaços, fazer o hífen. De repente eu vi que o negócio fazia sozinho os espaçamentos, botava a palavra Genivaldo, a palavra Zé, ele ia diferente, né? Aí entrei de cabeça em programação. Aí foi, acho que eu tinha uns 13. Aí eu gostei muito de programar. Aí eu passava horas e horas e horas e horas e horas. Eu tinha toda aquela revista chamada, inclusive o nome é Input, né? Aquela revista chamada Input dava dicas de programação. Aí fazia aqueles joguinhos, fazia as minhas contas pessoais, né? Então eu dizia quanto que eu tinha gasto na semana. Aí depois eu salvava, aí tinha fita para salvar. Quando ia salvar, fazia aí salvei minha base de dados. Aí tinha outra fita quando eu ligava o computador, que era o programa que eu tinha feito. Então, tinha um programa, aí carregava o programa. Carregou, oi, vamos lá. Aí eu tinha que botar o que aí botava o banco de dados. Pronto, isso aqui é o seu total da semana. Quais foram os seus gastos? Aí eu botava o gasto. Aí eu tinha que corrigir o programa, então, quando corrigir o programa, aí tinha que gravar também, né? No toca-fitas, né? E aí, nossa, fui feliz com programação. Mas eu sempre gostei desse tipo de coisa, eu gostei muito de escrever, eu escrevia livros, né, livrinhos de ficção científica, histórias.
Caos, eu lia muito, toneladas de livros. Eu li muito, muito, muito. Algumas coisas, alguns elementos, né, gerais da infância, não sei se... Não, tá certo, não tem errado na forma como você conta a sua história, tá? Fica tranquilo. Bom, então, voltando, Daniel, para a sua vida escolar, mas agora entrando na faculdade, que diferença você sentiu quando você entrou no ambiente acadêmico, universitário, em relação às experiências que você teve de estudo no seu ensino primário, no seu ensino secundário? Nossa, tão difícil dizer isso. Eu acho que a primeira coisa, como eu entrei na física, né, e entrei com uma nota boa no vestibular, eu tive nota para entrar em medicina. Então, eu tinha um sentimento de que eu era muito bom do ponto de vista intelectual. Então, foi um choque, né? Porque na física você vale zero, você volta lá para baixo, né? Então, foi a primeira coisa que eu percebi. Eu tive contato com pessoas que, de fato, eu posso dizer hoje que são gênios. E aí eu vi, nossa, eu sou absolutamente mediano. Então, eu acho que a primeira prova que eu fiz na faculdade, eu tirei uma nota baixíssima, tipo 2,5. Então, acho que a primeira coisa que eu senti foi isso. Nossa, existe muito, muito caminho para trilhar no lado do crescimento intelectual, muito além do que eu esperava, né? Então, a gente sai meio que acomodado da escola, achando que a gente é super genial, inteligente, não sei o quê, e percebe, não, eu sou mediano, eu sou uma pessoa mediana. Inclusive, eu me caracterizo hoje como uma pessoa de inteligência mediana, mas com capacidade de fazer muitas pontes com diferentes temáticas. Então, talvez a minha experiência universitária não tenha sido tanto do ponto de vista do conhecimento acadêmico, mas também da vida de campus. Eu acho que foi o que definiu a minha experiência. Eu antes era muito de estudar, estudar, estudar. Continuo estudando, porque na física tinha que estudar muito, de qualquer jeito. Mas foi onde eu, né, fui fazer filosofia, circo, dialogar com outros temas, montar grupos, organizar a reciclagem na universidade, me envolver politicamente. Então, o que me vem, que me dá gratidão da academia, foi esse ambiente plural, né, de pessoas diferentes convivendo juntos 24 horas por dia, o tempo inteiro. Então, a experiência de campus, inclusive, isso me faz ter uma teoria, né, que eu acredito que todo ser humano deveria passar por uma experiência universitária pelo simples fato de abrir a cabeça. Só, só. Você volta para o seu lugar depois com muito mais capacidade de propor e inovar e tal, e você sai de determinados circuitos fechados das tempestades em copo d'água das restrições morais de uma tradição muito bem definida, né? Então, eu tenho o sentimento de que a experiência universal de uma universidade, se ela for feita desse jeito, porque depois eu vi o meu irmão, ele fez direito, e eu não vi essa experiência lá. Era quase que a escola de novo. Eu só ia lá, tinha as aulas e voltava. Enquanto que o nosso não, o nosso era noite, dia, madrugada, o tempo inteiro, debates, pensar, seja coisa da própria física, né? Problemas, resolver coisa. Nossa, eu tinha um prazer com alguns professores que, por exemplo, davam provas com consulta, assim, né? Aula de cálculo, e você passar 6 horas fazendo uma prova, e que você pode consultar, que você é desafiado. Nossa, isso é tão gostoso, você sentir o conhecimento pulsando. Era muito bom. Então, eu gostei muito da minha experiência acadêmica. Foi muito legal. Assim, a universidade foi muito boa para mim, muito boa para mim. Foi espetacular. E durante esse período da universidade, você já pensava em algum tipo de atuação profissional, do que você queria fazer? Estava mais na sua cabeça física ou estava mais a programação? Conta um pouco como isso foi para você. É interessante essa pergunta. Acho que eu nunca pensava muito sobre o que viria para frente, né? Acho que eu peguei isso talvez pela vida que eu levei, acabei levando de estar viajando muito e tal. Eu sempre achava que alguma coisa vai dar para alguma coisa vai dar para fazer. Mas não tinha assim, eu nunca quis, por exemplo, prestar um concurso, ir para uma carreira, nunca, nunca, nunca quis ter uma carreira, nunca.
Então, eu não imaginava o que seria. O que me pegava, de fato, na universidade, e foi ficando cada vez mais intenso isso até o final da graduação, inclusive termina a graduação com uma carta, eu deixei uma carta aos físicos, deixei na biblioteca, foi a questão social. Eu cada vez mais percebia que era um privilégio muito grande estar estudando na universidade, gigantesco, não só do ponto de vista estatístico, né, a população mínima que tem acesso a tudo isso, que pode ter um bandejão de 30 centavos, na minha época o bandejão ainda era baratinho, era totalmente subsidiado, né, 30 centavos, mas não só isso, né, de ter uma vida subsidiada, moradia gratuita, etc., mas a própria experiência em si, o grau de conhecimento, o grau de conhecimento das professoras, dos professores com os quais a gente tinha contato, das pessoas com as quais a gente discutia, os assuntos acalorados que a gente debatia, e me incomodava muito a ideia de que aí depois eu vou ter o meu emprego e me dar bem, né? Tipo, vou no meu caminho. Eu pensava, qual função eu vou ter nesse mundo? Era só isso que eu pensava. Essa pergunta eu me fazia. O que eu vou fazer para o mundo? Essa que era a motivação maior e que gerou uma outra etapa que vai vir depois que a gente sair dessa parte aí da graduação, que foi o que motivou, talvez, o que transformou minha vida. Mas eu tinha essa preocupação, e aí, no final da graduação, a carta aos físicos era um pouco isso, né? Eu falei começo dizendo porcentagens e tal, e pergunto para as pessoas, você tem noção de quanto dinheiro está sendo colocado do povo brasileiro para você se formar? Então pense nisso para decidir o que você vai fazer depois. Você tem que estar a serviço da nação brasileira, porque você está sendo muito bem pago para chegar onde você está chegando. Né? Era uma coisa assim, claro, com aquele mais jovem, uma fala mais emocional, né? Talvez eu devia estar aqui com 22 anos, né? Quando conclui, por aí. Né? Então acho que era isso, eu não me preocupava tanto com carreira, eu me preocupava com o mundo, o tempo todo, né? As guerras, os problemas, a fome no Brasil, desigualdade social, eram as questões que pegavam para mim. E Isso qual gerava foi? uma crise. Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu acho que é importante que isso me gerava uma crise com a física, né? Porque a física era muito pura, né? É uma chamada ciência pura, de baixa aplicabilidade. Isso me gerava muita crise. Tipo, será que o que eu vou fazer, no final das contas, vai servir para fortalecer o capitalismo, né? Para as grandes empresas poderem fazer uso de um conhecimento chamado conhecimento puro, já que está tão longe da aplicabilidade? Eu me preocupava. Ou será que isso vai gerar uma bomba? Pensava muito nisso também, né? E após a sua graduação, qual foi o seu próximo passo? O que você pensou em fazer? Então teve uma transformação muito grande aí. Essa crise ela foi se intensificando. A crise foi se intensificando. E aí virou uma crise já com relação à minha participação no próprio mundo, assim, a coisa estava ficando brava já, né? A experiência universitária é muito bonita, muitas amizades. O pessoal sempre dizia que achava que eu era ou do teatro ou era das sociais, nunca achava que eu era da física. Eu vivia circulando, etc. Aí eu me virava, né? Porque já há tempos eu estava vivendo dos meus próprios recursos, né? Dando monitoria, dando aulas para alunos recém-ingressados, envolvendo um bocado de coisa, iniciação científica, essas coisas. E a física é muito fácil você ter bolsa na física, né? Você é uma das ciências que tem bolsa facilmente. E aí aconteceu aquele lance lá, eu não lembro o ano certo, não sei se foi 96 ou 95, acho que foi 96, que começou aquele processo da unidade real de valor, o RV, que botou 1 para 1 do real com o dólar, para um processo de transição e controle da inflação. Eu estava juntando um dinheiro, porque eu não sabia o que ia fazer depois da graduação, na moeda, que eu esqueci qual que era, não sei se era Cruzeiro Novo ou Cruzado Novo, eu já não lembro qual que era a moeda, mas aí virou o RV, e estava na minha conta, então valorizou para danar, eu tinha 5 mil, e virou 5 mil RV, que é 5 mil dólares, tipo, estava cheio de dinheiro que eu acumulei dando aulinhas. E aí, nessa crise, escrevi essa famosa carta, eu fechei o olho no mapa, fechei o olho e fiz assim,
e caiu o meu dedo ali na Indonésia, né? Caiu em Jacarta. Aí, não foi em Jacarta certinho, caiu na Indonésia, né? A Indonésia é grande, caiu ali. Aí eu fui e comprei a passagem, gastei 1.800 desses URVs numa passagem e transformei o resto, né, 3.200, em traveler check e botei num negócio, tipo uma pochete interna que você bota junto com a cueca, porque naquela época não tinha cartão, né? Aí eu deixei essa pochete interna no meu passaporte e 3.200 URV, que era dólares, em traveler check. Peguei o avião, era um voo ida e volta de 3 meses, né? E aí foi isso, começou a viagem e eu comecei a entrar profundamente numa viagem solitária, apenas eu e a minha mochila, e essa viagem acabou se transformando numa viagem de um ano. Cada vez que chegava no prazo da passagem, eu levava a passagem aqui também. A passagem final, ela ficou completamente amassada, mas ela, era isso. Era o que eu tinha, era isso aqui. E aí chegava perto, eu ia a algum lugar e tentava remarcar, porque ela podia remarcar até um ano de graça, né? Então, no final das contas, acabou completando um ano, e aí foi a experiência que mudou a minha vida, de fato. Eu fiquei de mochila, então, sozinho, não me comunicava com a minha família, na verdade, eu mandava aerogramas, né, para os amigos e para a família, e ia chegando para as pessoas. Às vezes as pessoas conseguiam se comunicar comigo quando eu sabia mais ou menos para onde que eu estava indo, porque o rumo não foi totalmente não planejado, né? Mas eu imaginava, olha, eu acho que daqui a uns 3 meses, 2 meses, eu vou estar passando por Bombay, né? Então aí eu falava, ó, por aerograma. Aí tinha o truque do poste restante, então o pessoal podia mandar para o central de correios, né, daquela cidade, e eu ia para a cidade, para o correio e perguntava se tinha alguma carta no meu nome. Então, de vez em quando chegava alguma coisa para mim nesse um ano, mas foi Indonésia, né, principalmente a ilha de Java, né, que é a principal, mas também Bali, Sumatra, fiquei bastante tempo na Sumatra, depois Malásia, depois da Malásia, Singapura, Indonésia, de Indonésia, desculpa, onde está Bangkok, né? Oh, meu Deus, qual é o nome do país onde está Bangkok? Das massagens, Tailândia. Então, eu fiquei um tempo na Tailândia, bastante tempo na Tailândia. Depois, fui para o interior, para o nordeste da Tailândia, perto do Khmer Rouge, lá. Aí depois fui para a Índia, e na Índia, hoje eu passei a maior parte do tempo, eu circulei a Índia inteira, passei quase 6 meses na Índia. E depois de lá, da Índia, eu fui para Birmânia, que é um lugar muito fechado, Myanmar, né? Depois mudou para Myanmar, mas antes naquela época chamava Birmânia. Mas lá foi com passe e meditação. Aí eu fui para um retiro de meditação Vipassana, então eu fui para meditar. Eu fiquei 40 dias em meditação. Depois saí de lá, fui para Laos, depois Tailândia de novo, e aí voltei para o Brasil. Completamente outra. Foi uma experiência muito profunda, muito profunda. Antes de sair dessa viagem, eu fiz a prova de mestrado na física, passei com bolsa. E aí abri mão. Então, o que aconteceu foi quando eu voltei ao Brasil, sem nada, né? Que aí acabou todo o dinheiro. Esse dinheiro, o papelzinho que estava aqui. Aí eu perguntei na física, né? Se eu ia ter que fazer uma prova para o mestrado e tal. Eles falaram, não, você não já fez uma prova? Eu falei, fiz. Não, você tá com bolsa. Então, eles me deram uma bolsa quando eu voltei para o Brasil para fazer o mestrado. E aí eu voltei para a Unicamp de outro jeito, né? Eu voltei hiperativo, mega ativo, ziperativo. E aí, hoje eu sou uma pessoa da história da Unicamp pela minha volta depois, porque a quantidade de coisas que eu participei da criação da Unicamp, dessa volta aí, que foi o tempo do meu mestrado, foi muito grande. Então, foi um envolvimento muito grande em vários movimentos, principalmente ambiental, mas também de educação de jovens e adultos, aí foi reciclagem, nossa, a gente criou uma organização chamada tinha o Amor à Moradia, né? Que eram várias coisas que a gente fazia lá na moradia, mas teve a organização que era além do mundo, né? A Fim do Mundo, a Fim do Mundo, que era um grupo interdisciplinar, tinha uma pessoa que puxava um professor, que era o Sandro Tonso, ele que tinha esse sonho de juntar alunos de diferentes áreas, e a gente fez um bocado de coisa, né? Um dos nossos grupos, inclusive, foi para a Amazônia por causa disso.
trabalhar com ribeirinhos, né, com diferentes trabalhos. Eu acabei trabalhando com arte e educação com crianças de rua, em Campinas, bastante tempo, numa organização que hoje já está consolidada, que é o Mano a Mano, que a gente criou na época com a Simone Frangella. Mas também a gente implantou a coleta seletiva na Unicamp, a coleta seletiva na moradia, implantamos a compostagem, né? A minha sala da física na pós-graduação ficava o material reciclado e a gente entregava para os catadores, ficava juntando, até que a gente conseguiu formalizar isso, né? Então foi muita coisa que a gente desenvolveu, muita coisa, muita coisa. Isso aí só a pontinha do iceberg de coisa nesse tempo aí de mestrado. Aí eu já estava muito claro que eu não ia continuar depois do mestrado. Eu criei toda uma confusão na minha defesa de mestrado, foi um caos, porque eu não aceitava que eu não aceitava as normas, né, de margem e de espaçamento de linha para economizar papel, então eu botava margem menor e linha menor e não aceitava fazer em papel branco a dissertação e tinha que ser reciclado. Aliás, foi uma coisa muito interessante que demonstra bem como são os físicos. O reitor, na época, era um físico de direita, do estilo PSDB. Quando eu falo direita, é uma direita que dá para dialogar, tá? Aquilo que ainda existia, né? Estilo da turma do Mário Covas, Fernando Henrique, apesar das bombas que a gente tomou em 2000, a gente tomou bomba lá no sul da Bahia, né? Nos outros 500 anos. Tem até uma publicação que a gente fez, outros 500, sobre a repressão que foi feita da FHC contra aquela coisa dos outros 500 anos, 500 anos. Mas o fato do reitor ser físico foi interessante, apesar de ser bem de direita. Ele me chamou para o gabinete dele e falou: você é físico, eu sou físico. Você vai ter que me convencer que dá para fazer a impressão da dissertação em papel reciclado. Aí eu tive que trampar, né? Tive que usar indicadores, tive que ir para fábricas de papel reciclado, ver como é que era o processo de produção, demonstrar os benefícios ambientais, mas também que dava para imprimir, que passava na máquina, a coisa funcionar. E aí foi, a partir daquele momento, passou a ser, depois que eu apresentei o meu trabalho, né, para o reitor, aí ele publicou, né, uma nota de que, a partir dali, alunos, né, de mestrado poderiam decidir se a sua dissertação seria em papel reciclado ou papel. Então, é a confusão. E outra confusão foi também que eu não aceitava deixar a tese normal, eu fazia questão de deixar uma nota de que eu proibia, enquanto autor, qualquer uso em qualquer tempo futuro, direta ou indiretamente, para fins bélicos do material que eu desenvolvi no mestrado, né? Que como era muito teórico, né, era física teórica do estado sólido, né, física quântica, então, dali poderia avançar para alguma coisa, tipo uma bomba magnética, por exemplo, ou quântica, enfim, alguma coisa desse sentido. Mas podia ser usado para computação quântica, né? Então, eu não proibi o uso capitalista da tecnologia, mas proibi o uso bélico, né? Para fins bélicos, né? Então, enfim, foi um tempo bem ativo na Unicamp durante o mestrado, então eu já sabia que eu não ia seguir carreira acadêmica, já sabia, estava muito na cara já. E aí comecei a ter contato. A gente fundou lá a Veja, né, que era a Vivência Educacional de Jovens e Adultos. Então, a gente fazia educação gratuita para jovens e adultos, para quem não tinha concluído o ensino médio. E a gente também ofereceu um cursinho da moradia. A gente criou o cursinho da moradia, que hoje é bem conhecido, já está em outro patamar, mas a gente estava ali no começo, né? E aí, sempre que tinha o início de semestre, a gente chamava alunos novos que tinham chegado e convidava para eles poderem ser professores. Professores para dar aula, né? Seja ensino médio no Veja, seja de cursinho. E a gente tinha um grande problema com relação ao local, porque quando a gente fazia na Unicamp, como a Unicamp é integrado, o campus, é aquela coisa de festa, balada, caos. A gente não conseguia concentrar, né, nas questões do Paulo Freire, da educação popular, aquelas debates que a gente queria fazer, né? E aí a gente, um dia, a gente falou, precisa achar um lugar para formar essa turma. E aí falaram que tinha um professor das sociais, que chamava Carlos Rodrigues Brandão, que tinha um espaço aberto, que é a Rosa dos Ventos, que ele estava fundando há pouco tempo, estava iniciando, mas que era uma casa aberta. E o Brandão faleceu faz muito pouco tempo, né?
Bem, então, voltando, Daniel, você estava comentando no momento em que o cursinho pré-vestibular, né, e as aulas também para ensino médio, né, saíram da Unicamp e vocês encontraram outro espaço. Na verdade não, era só para a formação dos alunos que queriam se tornar professores voluntários, a gente precisava fazer uma formação sobre educação popular, para que a pessoa pudesse se preparar para poder dar as aulas voluntárias, né? E o ambiente da Unicamp, para isso era muito ruim. O local das nossas aulas se manteve o mesmo, era na moradia estudantil da Unicamp, então a gente recebia a comunidade dos bairros vizinhos para fazerem cursinho ou veja, eram os mesmos horários, inclusive. Aí então a gente ficou sabendo, né, de um professor chamado Carlos Rodrigues Brandão, que tinha construído um espaço de acolhida solidária chamado Rosa dos Ventos, que poderia ser um lugar interessante para a gente poder fazer isso. Aí eu entrei em contato com esse professor, e aí ele se animou pra caramba, né? Ele adora educação popular, e falou assim, nossa, que alegria. Aí a gente se organizou e tal, montamos um ônibus com recursos da Pró-Reitoria de Extensão, e levamos a primeira turma de alunos que se tornariam professores voluntários para a Rosa dos Ventos, né? Até o final da vida, o Brandão apelidou esse pessoal, a gente chamava da turma do Daniel, porque a gente começou a todo semestre trazer um ônibus com alunos que iam dar aula, então a gente fazia uma avaliação do semestre e trabalhava os temas, né, da educação popular e como lidar com o conhecimento, com a diversidade do conhecimento e poder tocar as coisas com relação à gestão e tudo dos cursos que a gente dava, né? E aí, então, esse lugar, Rosa dos Ventos, ficava na zona rural de uma pequena cidadezinha, não muito distante de Campinas, onde ficava a Unicamp, né? Uma cidadezinha chamada Caldas, num bairrozinho chamado Pocinhos do Rio Verde, e, na verdade, um bairro ali um pouco mais rural, Pedra Branca. E pronto, comecei a ir lá sempre, né? Organizava os ônibus, passava no Ceasa, fazia rodízio de cozinha, era um caos aqueles 2 dias que a gente dava de formação. E essas idas e vindas começaram a ficar cada vez mais frequentes, começou a ser gerada uma relação pessoal com o próprio Brandão, né, sobre a Rosa dos Ventos e tudo mais, e a gente sempre tentando aportar nesse espaço, e acabou que nessas idas e vindas, né, já estava se aproximando o momento da minha defesa de mestrado, aconteceu de um grupo de professoras sempre dialogava com o Brandão dialogava muito com as professoras da rede, da rede estadual e municipal em Caldas, elas começaram a contar de um problema que tinha com relação à mineração de urânio, INB e tal. E eu me interessei e a gente teve um momento ali de crise que tinha que ter uma ajuda rápida, e eu fiz uma super mobilização na cidade, a gente fez um negócio que deu jornal, APTV, tarará, e que a gente estava contra o processamento de areia monazítica, pesquisamos, enfim, uma série de coisas que a gente fez, já não lembro todos os detalhes, pusemos um monte de aluno na rua contra, né, energia nuclear, aqui não, etc. E aí acabou que quando a gente conseguiu aquela vitória, a gente viu que tinha muita dificuldade de lidar com esse tema, e as pessoas perguntaram o que a gente podia fazer para tentar trabalhar de maneira mais orgânica isso para quando viesse esse tipo de ameaça, né? E aí, na época, então, eu propus de fazer um trabalho com as professoras de educação ambiental para a gente construir um material pedagógico próprio. Uma experiência muito legal. Eu recebia R$ 200 por mês, mas foi nisso, né? A companheira, na época, a Anitta, uma pessoa muito especial, a gente decidiu, então, sair de Campinas, no momento que eu defendi o mestrado. Ela também estava construindo a proposta dela de doutorado, ela já tinha feito mestrado, e aí, então, a gente decidiu morar na Rosa dos Ventos. Então, a gente morou na Rosa dos Ventos por um tempo, depois moramos num bairro bem popular da cidade de Caldas, na Olaria, e por lá ficamos, e esse processo com as professoras foi aumentando, a gente fez trabalhos com o Brandão, com todas as professoras da cidade, né? Projetos de formação de professores, educação popular, livre, etc., uma série de questões. Sonhamos a possibilidade de uma universidade livre, né, da Pedra Branca, uma série de coisas que a gente estava fazendo naquela época, envolvido em milhões de coisas. E, claro, com R$ 200 por mês você não vive, né? Então a questão financeira era apertada, claro, na Rosa dos Ventos a gente não tinha que pagar. Houve um determinado momento que a Anitta passou no doutorado com bolsa, então isso segurou a nossa família, os dois, né, lá na Rosa dos Ventos, então a gente continuou morando lá.
Eu vivia andando pela estradinha rural ali para cima e para baixo. Dei aula de eletrotécnica numa universidade privada próxima, no CREUP, para dar um complemento de renda. E primeiro comecei gerando um certo incômodo com relação a tudo que envolvia meio ambiente, né? A gente representou os professores de Caldas num evento nacional de meio ambiente, né, de educação ambiental, e a gente via muito o meio ambiente sendo usado como bucha para o capitalismo mais retrógrado, né? Então, a crítica ia ficando muito forte, ou seja, sem trabalhar a questão econômica junto, não tem como trabalhar a questão ambiental, vai ficar só no politicamente correto. Mas eu estava bem profundamente na questão da educação ambiental, a gente organizou as conferências escolares de meio ambiente, né, que era a Marina Silva, e tinha o Marcos Sorrentino, eu era muito próximo do Marcos Sorrentino, ele sempre vinha na Rosa dos Ventos, e ele era o coordenador de educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente, ele é de novo agora, né, no Lula 3. A gente organizou, então, essas conferências infanto-juvenis de meio ambiente. Nossa, é tanta história para contar, eu não sei por onde que a gente vai estar caminhando, porque é muita coisa que tem. Mas, enfim, a gente, eu comecei, então, a me envolver, a conhecer um pouco da chamada socioeconomia solidária. Eu não vou saber o ano, 2001 eu fui lá para o Fórum Social Mundial, né? Fui nos principais lugares que eu fui era para ouvir Boaventura de Souza Santos, li o livro dele, aquele grande, eu esqueci o nome daquele, Conto Subterfúgio da Experiência, alguma coisa assim, esqueci o nome do livro, um livro grande, bem interessante, gostei muito dele, fazia um bom desenho sobre modernidade. Depois a tentativa de saída para a pós-modernidade é que eu acho que deu alguns escorregões, mas sobre o desenho sobre a modernidade era muito interessante. Então, eu comecei a me envolver com essas questões mais nacionais por Caldas. Bom, então, Daniel, você estava falando sobre o seu envolvimento nos fóruns relacionados à Sim. economia solidária e meio ambiente. Isso. Então, eu tinha essa participação em Caldas, eu estava muito ativo, a gente criou uma associação Oportunidade, que é uma espécie de banco comunitário antes de existirem os bancos comunitários. Na verdade, já existiam, mas eu não conhecia, né? É, e que a gente juntava dinheirinhos e quando tinha um tanto, a gente fazia um edital para iniciativas emancipatórias em causa. A gente apoiou muitas coisas importantes aqui no município, né? Capoeira, os indígenas, fabricação de sabão artesanal, uma série de coisas que a gente fez que hoje já estão brilhando aí. E aí eu comecei a interessar muito por essa questão também econômica, junto com a questão ambiental, e a gente montou aqui um debate entre candidatos no município, para a prefeitura, eu cheguei a fazer estudo do ICMS, a possibilidade de ICMS ecológico aqui, estava muito envolvido, e a luta com relação à mineração muito fortemente, aqui a gente estava fortemente, eu estava junto à Associação de Moradores da Pedra Branca, participando de audiências públicas e fazendo a luta ambiental, e aí eu conheci a socioeconomia solidária, era uma rede brasileira de socioeconomia solidária, ia ter o Fórum Social Brasileiro, eu não lembro se era esse o nome, mas era em Belo Horizonte, então não era tão longe, eu já tinha ido ao Fórum Social Mundial, e fui aí que eu já estava tendo um diálogo através de grupos de e-mail com o pessoal da Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária, né? O Euclides Mansi, a Adriana, Bezerra, o Marcos Arruda. E aí a gente se falava muito por e-mails e tal, e quando a gente se encontrou lá em Belo Horizonte, rolou muita sinergia e estava no processo de fazer um encontro nacional de moedas solidárias. Aí perguntaram se eu não queria ser o relator geral, o secretário desse evento. Eu falei, vamos lá. Aí fui. E aí, dali, o processo de constituição da Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária, que se deu depois em Guarapari. E aí eu fui nesse encontro, aí já participando da própria organização do encontro, da coordenação, então estava um caldo muito forte. Teve a eleição do Lula, veio o processo de construção do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, eu participo também desse processo de construção, né? Aí é nomeado o Singer, né? Começa aí um novo governo em 2003, e aí acontece, depois de um tempo, né, nesse processo de organização, eu participo também das plenárias de economia solidária, e aí acontece, de repente, que consegue um recurso para o fórum, em 2005, e o pessoal me manda uma mensagem, um e-mail,
me convidando para ser secretário executivo nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária em Brasília. Isso tinha acabado de acontecer uma eleição em Caldas, que a gente fez o debate entre os candidatos. E o candidato que foi eleito sempre ia a pé para a feira, e eu voltando de chinelinho havaiana da feira com as minhas compras, para o prefeito recém-eleito e fala: quero conversar com você. Aí eu deixei as compras em casa, fomos lá bater um papo, aquele jeito mineiro, falando sobre todos os assuntos, menos sobre o assunto, e finalmente chegou e me convidaram para ser secretário de turismo no município. Mas isso, tipo assim, uma semana depois, ou alguns dias depois, eu ter aceitado ir para Brasília, para o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, eu neguei, foi uma pena, eu queria muito, eu estava com muita vontade, muitas ideias naquela época, cheio de ideias, né? Hoje continuo cheio de ideias. Aí, fui para Brasília. Então, em 2005, passo a morar em Brasília, e moro lá, então, de 2005 a 2012. A gente não foi direto para Brasília, a gente foi primeiro para o Fórum Social Mundial de janeiro de 2005, mais um Fórum Social Mundial, que aí a Economia Solidária ia ter o seu território pela primeira vez. Então, eu entro na Secretaria Executiva do Fórum fazendo território da Economia Solidária, estando na coordenação já disso, com o pessoal da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e a construção do território, eu esqueci qual era o número, tinha uma letra E ou F, já não lembro qual era a letra. Enfim, aí eu vivi os anos mais intensos em termos de trabalho, que foi 2005 a 2012 em Brasília, em que não existia noite, não existia madrugada, não existia dia, era o tempo inteiro trabalho, reunião, trabalho, reunião, trabalho, reunião, briga, 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 conflitos de todas as ordens, né? A gente participou de grandes conflitos nacionais e tudo mais. E aí pronto, né? Viajei o Brasil inteiro, viajei o mundo inteiro, levando aí, representando, né, o Brasil em outros países, representando o nível nacional junto aos processos locais nos estados. Foram, então, 7 anos extremamente intensos em que eu nunca me desconectei do processo de Caldas. Eu pegava um ônibus de 15 horas e ia para Caldas para ajudar com as nossas organizações que a gente tinha criado. Eu continuava em contato com Caldas de um jeito ou de outro, mas vivi intensamente Brasília. E foi nesse período que surgiu a aliança em prol da APA da Pedra Branca. Pois é, isso aí ela já é da minha volta, né? Essa intensidade de 7 anos de Brasília pode ser talvez colocado um paralelo com a intensidade de um ano que eu passei viajando na Ásia, que eu nem entrei no assunto aqui do que aconteceu ali, mas foram coisas muito profundas que me colocaram para agir, me colocaram, eu me encontrei, né? E esses 7 anos de fórum eu me encontrei na política, na articulação, nas construções coletivas e a economia solidária que encanta, né? A economia solidária me conquistou por completo. Para mim, eu vi na economia solidária a síntese entre a questão ambiental e a questão social. Eu vejo a economia solidária como quem pode trabalhar através da autogestão, através do núcleo da economia voltado à vida, você ter a possibilidade de trabalhar a questão ambiental sem cair nas armadilhas da computação, né? Então, foi muito essa experiência intensa que ocorreu, que nos traz depois de volta para Caldas, né? Eu não sabia se ia voltar para Caldas ou não, né? Tem a decisão de sair do fórum, que eu acho que vai ser importante a gente tratar, mas quando volto para Caldas é que a gente entra num enfrentamento muito mais forte que a gente decide fazer com relação à mineração, e aí é a hora que rolou um negócio meio do tipo, como é que chama aquele lá dos 5 coloridos lá? Spectroman, né? Que era assim, você tinha aquela luta, eles eram pequenininhos, aí tem uma hora que o monstro fica grandão, ele meio que se reproduz, fica grande. Aí eles também têm que se reproduzir e virar um grandão, né? A aliança foi isso. A gente estava tendo muitas vitórias. Aí as mineradoras, não sei o que eles sabem, ficaram muito melhores, muito mais articuladas. Aí a gente, criou a aliança e prolava na Pedra Branca. E geramos esse debate que hoje está plasmado no Supremo Tribunal Federal, né? A gente teve vitórias e gerou um precedente de uma arquitetura jurídica que permite ao município conseguir impedir o avanço da mineração sem cair em problema de competência entre as esferas municipal, estadual e federal, se aproveitando do fato do Sistema Nacional de Unidade de Conservação ser uma lei federal e permitir a restrição. Então, a gente conseguiu criar a nossa jabuticaba jurídica que fez com que a gente tenha uma lei municipal que cria a APA Santuário Ecológico da Pedra Branca, que impede a expansão da mineração. E aí, nesse nosso período de luta, a gente conseguiu reduzir de 14 frentes de lavra que tinha para hoje, que nós temos a ordem de 3 frentes de lavra, num processo muito mais
dialógico com a mineração, muito mais tranquilo do que no ápice dos grandes conflitos. Mas isso é um capítulo à parte, foi uma luta ambiental muito profunda que a gente teve depois da volta do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Mas mesmo voltando do Fórum Brasileiro de Economia Solidária para Caldas, eu comecei trabalhando em home office, eu recebi um convite para ser o secretário executivo internacional da Rede Brasileira de Socioeconomia, desculpa, da Rede Intercontinental de Promoção da Economia Solidária, que é a RIPES. E aí, nisso, eu comecei a viajar muito, todos os continentes, e foi quando eu tive algumas intervenções na ONU, né, quando a gente estava na construção dos Objetivos do Milênio, em que a gente trouxe propostas mundiais da economia solidária com relação a uma cartilha de indicadores e proposições para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, isso estava acontecendo já estando em Caldas. Então, eu saía de Caldas para viagens internacionais e também as lutas locais que a gente estava tendo. Mas tem o próprio período, né, de 7 anos, né, no Fórum, que eu acho que teve muitos aprendizados e muitos momentos importantes e críticos aí da história da Organização da Economia Solidária e da forma de se colocar na parte de construção de políticas públicas, que também são importantíssimas. A principal delas talvez tenha sido quando a Dilma ganha as eleições, a gente tentou fazer o que aconteceu quando o Lula ganhou as eleições pela primeira vez, né? Aquela carta, né? O processo de transição, e tentar ampliar para não ser uma secretaria dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente ter um ministério, né, que seria uma secretaria especial, específica para o desenvolvimento econômico solidário, endógeno e sustentável. Era a nossa proposta. Era meio que uma proposta do MDA, incluindo também a questão urbana, não só a questão da agricultura familiar, e trazendo a economia solidária. Era por aí que a gente queria avançar. Mas a resposta que a Dilma dá naquele momento isso junto com a CUT, que gerou um grande conflito no fórum, não, a gente vai criar, na verdade, uma secretaria especial, né, um Ministério da Micro e Pequena Empresa, e aí a economia solidária fica junto, porque é isso, MEI, etc. E aí a gente fez uma grande mobilização, que eu acho que é dos materiais mais ricos que a gente produziu, que são os resultados, os relatórios finais de 25 audiências públicas estaduais que a gente fez em assembleias legislativas de 25 estados e uma audiência pública nacional com a pergunta se a gente se identificava ou não com a micro e pequena empresa. E aí veio essa coisa da economia solidária dizer, nos identificamos enquanto trabalhadoras e trabalhadores, e não nos identificamos como empresários. Somos detentores dos meios de produção, porque essa é da natureza da economia solidária, mas nos identificamos como trabalhadores, e não como empresários. Nosso futuro, nosso horizonte futuro não é ser patrão. Nosso horizonte futuro é continuar trabalhando, né, no chão. Então, eu acho que foi uma das coisas mais ricas que a gente fez. Foi um enfrentamento muito grande, que gerou um racha muito grande entre dois campos, né? O campo mais ligado às igrejas, como Cáritas e Maristas, e TCPs também, né? E um campo mais ligado ao movimento sindical, né? A CUT, as tendências dentro do PT, né? O próprio PT, e isso gerou uma série de dificuldades. E, no final das contas, eu acredito que a gente tem razão, porque quem a Dilma escolheu, no final das contas, foi a FIF, para assumir. Mas, infelizmente, a gente ficou com uma secretaria de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que é péssimo, horrível, que fico muito triste nessa eleição do Lula, que eu achei que o movimento nosso de economia solidária, agroecologia, mulheres, vários campos, eu acho que, minha percepção, se equivocou de tentar reproduzir o modelo antigo de cada um nas suas caixinhas, no momento que a gente está enfrentando o fascismo. Eu acredito que a gente precisava ter se juntado todo mundo num lugar só. E eu acho que era para ser o MDA, com o nome mais estendido, e ali que tinha que estar a economia solidária, ali que tinha que estar o cooperativismo, ali que tinha que estar a agroecologia, ali que tinha que estar, para a gente poder se fortalecer em políticas públicas de desenvolvimento territorial e olhar o território na construção de cadeias produtivas solidárias. Mas aí a gente avança muito para os dias de hoje, talvez, porque depois que eu saio de Brasília, vou para Caldas, na cidadezinha, atuar de novo no local. Uma cidadezinha de 15 mil habitantes, aqui não tem semáforo.
e a gente, ao mesmo tempo, atuando mundialmente, né, como secretário executivo nacional, nos objetivos do milênio, na Constituição pós-2015, né? E aí, depois, um movimento de luta com relação à mineração muito forte, a construção de alternativas na agroecologia e tal, a Aliança em Prol da APA da Pedra Branca se torna a denúncia e o anúncio, né, das propostas do turismo de base comunitária, agroecologia, que é o que a gente trabalha, cultura popular, a gente tem o Festival Pedra Branca de Violas e Sonhos, que é famoso, que é o que a gente traz os violeiros e tal, da poesia e tal. A gente percebeu, eu percebi nessa minha vida de ponta, né, de estar aqui no terreno, como a lógica de políticas públicas muitas vezes está equivocada na forma de se relacionar com o território. Então, por isso que eu tive tanto ímpeto depois de uma batalha brutal para tentar eleger o Lula. A gente lutou muito aqui no nosso município, demos sangue aqui. Eu mesmo, pessoalmente, fiz mais de 200 bandeiras para a gente espalhar. Tinha trator com bandeira aqui em Caldas do Lula. E depois, no final das contas, acabei também sendo eleito vereador aqui, por causa muito fruto dessas lutas. A gente percebe a dificuldade que tem de conseguir transformar políticas públicas emancipatórias, progressistas, em realidade, se a gente não tem a ponta, que é onde eu estou agora, hoje, suficientemente organizado, com capacidade de poder dar vida a esse tipo de ideias maravilhosas que a gente tem quando está em Brasília. Então, acabou que eu vivi os dois mundos. Eu vivi o mundo de Brasília, em que a gente passava madrugadas, noites em claro, pensando nas políticas, como que a gente ia fortalecer o desenvolvimento local, territorial, endógeno e tal, e muitas vezes acaba que a gente não conseguia fazer com que isso tivesse a liga, porque a gente dependia muito do que pudesse estar acontecendo no local, e às vezes essas políticas elas não conseguem reproduzir a realidade do território. Justamente você acabou entrando na minha próxima pergunta, que era justamente a ideia dos ganhos de políticas federal, estadual ou municipal relacionada a essas lutas nas quais você estava inserido. Você acredita que houve alguns ganhos ou realmente a maioria, como você comentou agora, né, acabou ficando mais no projeto? Olha, eu refleti tanto sobre isso que eu consigo fazer essa resposta muito rápido para você. A grande política pública que funcionou, que deu certo e que deveria ser expandida para outros setores que não seja só a agricultura, foi PA, PNAE e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Foi a política que conseguiu chegar na ponta e fazer diferença nos territórios. Você obrigando as escolas a, no mínimo 30%, ser comprada da agricultura familiar local, você gera um processo de organização tremendo. Você usando mecanismos que eram obsoletos e aproveitando esses mecanismos obsoletos, como a Conab, né, que estavam obsoletos, não serviam mais para nada, e você dá um sentido social para aquilo, que são as compras, né, públicas de produtos da agricultura familiar. Você está mexendo no coração, tanto que isso foi questionado, né, pela Organização Mundial do Comércio, né, por países, né, acho que foi o Canadá e os Estados Unidos que questionaram. Outros países não conseguiram, porque eles tiveram um tratado, o Brasil se livrou, né, não fez o tratado que o Fernando Henrique Cardoso queria, que era a ALCA. Como o Brasil não teve, não sofreu as consequências de fazer um PA, PNAE, que ele vai contra a livre concorrência, ele dá prioridade para a agricultura familiar, né? Então, assim, para mim, essa é a política com P maiúsculo que conseguiu ser plasmada. Eu acho que ela precisava se tornar lei, precisava ir para outros campos, né? Para o campo de serviços, para o campo de produção, de outras áreas. Essa, para mim, é a política que poderia fazer a economia solidária ir para frente. A gente se fragiliza muito quando se fortalece tremendamente a questão do MEI, apesar de eu super compreender, é super importante. Não acho que o MEI seja contra a economia solidária. Eu acho que essa visão eu mudei com o tempo. Eu acho que também é economia popular, porque está reproduzindo a vida, não necessariamente está reproduzindo capital, mas ela não necessariamente ajuda nos processos de organização. PA, PNAE ajuda, né? Claro que a gente teve possíveis políticas que seriam de 1 milhão de cisternas, também vejo como uma grande política, porque ela vinha casada com os processos de organização popular
para a construção cisterna. Foi outra briga que a gente teve com a Dilma na época, né? A Dilma queria... Vocês querem 1 milhão de cisternas? A gente faz um edital e tem 1 milhão de cisternas, vai, uma licitação, quer dizer, faz uma licitação, então a gente dizia, não, tem que ser o processo de construção da cisterna, através do mutirão, ele é tão ou mais importante que ter a própria cisterna em si, ou seja, o processo pedagógico de construção. Só que era uma coisa que vinha muito desses diálogos que teve, né, do Lula com os movimentos sociais, assim como outros programas, né, o Pronater, que eu acho super legal também, Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, também acho super interessante, mas ele são programas, né, de uma certa fragilidade. Então, viraram políticas muito vinculadas ao próprio governo. Mas o PA e o PNAE, ele conseguiu sobreviver, inacreditável. Mesmo tendo sido colocado em níveis recordes de baixo investimento, a política ficou ali. Eu sei disso aqui em Caldas, o pessoal continuou vendendo para a PNAE. Continuou, tinha, né? Estava rolando ainda. Muito menos recursos, muito menos parrudo. Então, para mim, essa é a grande política. Na economia solidária, nós nos equivocamos tremendamente em todas as áreas, sabe? Eu não vejo, mas eu sou muito crítico, tá? Porque eu estava no centro, estava junto da Constituição, então a gente fica mais crítico, que é uma autocrítica, né? Eu acho que a gente derrapou demais em debates teóricos profundos sobre economia solidária, e eu acho que a gente tinha que ter pensado sempre no saldo. E foi o que eu tentei falar na transição agora, mas como eu não estava no nível nacional mais, estou muito na ponta, eu percebi que a minha voz foi para as paredes, né? Mas eu estava dizendo, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar no saldo de 4 anos que nós vamos ter. Eu só vejo o saldo possível se a gente juntar o povo todo num lugar e ficar o tempo todo junto ali e gerar políticas um pouco mais consolidadas, menos políticas, menos dispersas, mas mais consistentes. E eu vejo uma tentativa que se fez na época, que é aquela construção dos territórios da cidadania. Ali eu vejo um caminho que podia ir para algum lugar, mas que não teve força suficiente de agregação dos vários campos, que era essa lógica de você ter espaços no território, de debate territorial, para você ter recursos, fundos, com pessoas eleitas que estariam deliberando sobre o uso daqueles recursos para conseguir gerar instrumentos de desenvolvimento no território, parecido com o que os bancos comunitários fazem. Eu admiro muito os bancos comunitários, pelo fato de que eles geram um fórum econômico local e a questão financeira vem casada com um processo de debate sobre qual é o desenvolvimento que a gente quer aqui no nosso território. Por aí que eu vejo possibilidades de políticas públicas, mas o MDA era muito fragilizado, muita gente era contratos, né? Então, ali tinha um campo legal. Mas a gente, na economia solidária, a gente estava derrapando, a gente estava tirando para todos os lados e para lugar nenhum, era muita coisa. A gente quer a formação mais especial do mundo. Tem um monte de teorias sobre a nossa formação, não sei o quê, que acaba ficando uma teoria. E aí, não, agora agente de desenvolvimento. Aquele agente de desenvolvimento virou muito mais aparelhagem do que qualquer outra coisa, não estava gerando. Podia ter usado aquele recurso para fortalecer os territórios da cidadania, para poder ver se conseguia casar mais a questão da agroecologia, da economia solidária, do processo do cooperativismo no campo e tudo mais. E ter um horizonte mais claro, gente. Como a gente distribuir alimentos de uma forma que empodere quem está distribuindo para se tornar núcleos de organização comunitária. E não dá para qualquer um fazer essa distribuição, porque você acaba fortalecendo atores que não estão querendo avançar numa sociedade democrática. Acaba quem está distribuindo, digamos assim, acaba sendo uma igreja neopentecostal, e você, no final das contas, no saldo final, acho que é isso que eu senti que faltou. A gente estava no espírito do Fórum Social Mundial. A gente estava no espírito de que o Brasil era a ponta de lança de tudo, que a gente era a organização social pujante, a sociedade civil diversificada e não sei o quê, e de repente acho que a gente não percebeu que à espreita existia um núcleo muito duro de combate às nossas propostas, que devia ter sido visto, eu não vi, não percebi com tanta clareza. A gente achava que a gente estava lá na frente. A gente falava dos parâmetros curriculares nacionais, a gente achava que estava super avançando. Então, quando a gente viveu o que a gente viveu nesse período recente, a gente tem que entender que a gente não está mais na época do Fórum Social Mundial. E às vezes eu sinto que na construção que a gente teve no processo de transição para agora, meio que se reproduziu essa euforia
que eu não consigo entender tanta euforia numa situação que a gente vê claramente o que nós estamos vivendo. Então, respondendo a sua pergunta, as políticas nacionais que foram construídas no âmbito das Senais, na minha opinião, elas não tiveram saldo, não tiveram lastro. Certo. Essa E crítica não é para outros, diga, tá? Essa crítica não é para outros, essa crítica é para nós. Eu estava no bojo dessa construção, eu estava dentro dessa construção. Então a crítica ela é interna, ela também é para mim, para o nosso grupo, para o próprio fórum, né? porque é questão de tempo, né? Não vou conseguir desenvolver tanto quanto a gente gostaria. Mas eu queria que você falasse também sobre o seu trabalho com o desenvolvimento de software, sobre a EITA. Conta um pouco para a gente como isso surgiu e qual é o trabalho que vocês fazem. Eu fico muito feliz de você ter perguntado isso. A EITA é meio que quando você está num deserto, você tem uma árvore frondosa com uma sombra deliciosa, é EITA. Assim, acho que eu tenho duas grandes alegrias, né? O casamento, a Noemi, né, a companheira, né, que a gente conheceu no encontro de economia solidária do Canadá, e ela vindo da Costa Rica, eu vindo do Brasil, a gente se apaixonou loucamente, nossos filhos já nasceram já aqui em Caldas, então eu acho que é um pilar, assim, que é fundamental. E o outro pilar é a EITA, esse coletivo autogestionário de economia solidária, com horas iguais, valor igual para todo mundo, todos recebem iguais, independentemente de quantos anos estão, que a gente fundou naqueles idos de 2011, nesse processo que eu já estava já percebendo que haveria a minha saída do fórum a qualquer momento, foi quando a gente teve aquela vitória com relação à questão da micro e pequena empresa, foi o momento que eu decidi que ia sair do fórum, eu senti que o dever estava cumprido, de que a gente conseguiu trabalhar, que nós somos trabalhadores, e isso ficou muito plasmado, né? E ali foi uma decisão de sair, a gente já estava começando a construção, já estava existindo a EITA, estava começando a pegar os primeiros trabalhos, né? Desde 2011. Então, hoje nós estamos com 12 anos, em breve, agora em maio, vamos chegar a 13 anos de idade, e a sustentabilidade financeira da nossa família é da EITA, a gente vive da economia solidária, e é uma experiência magnífica, né? Com todos os tipos de conflitos que já tivemos internos, debates, a gente se reúne toda semana virtualmente, toda santa terça-feira, agora quartas-feiras, né? Agora nesse ano a gente começou a fazer quartas-feiras. Eu estou vindo de uma reunião semanal da EITA antes de dar essa entrevista aqui, que a gente não pode faltar de jeito nenhum, né? É um momento sagrado da autogestão, e as assembleias presenciais que a gente faz uma ou duas por ano, que todo mundo se junta, a gente chama de carnal, né? Que é a hora que todo mundo se aproxima e presencialmente trabalha. A gente desenvolve software, somos mais ou menos 13, né? Que tem pessoas se aproximando, né? Porque para você se tornar cooperado é um casamento, né? Então, a gente tem pessoas constelando, se aproximando. Milhões de trabalhos que a gente está fazendo, né? A gente não para de ter trabalho, não para de ter demanda, a gente fez coisas que a gente se orgulha muito, né? Estou até com a camiseta aqui do aplicativo Tô no Mapa, que é maravilhoso para automapeamento de povos comunidades tradicionais, toda a base de dados e sistema de gestão, filtros, cruzamentos, geração de relatórios da CPT, para os relatórios que são feitos de violência no campo, né? Os dossiês, né, que são gerados, o site do MST, as lojas do Armazém do Campo virtuais. Nossa, é muita coisa que a gente tem trabalhado junto no meu sucesso. A plataforma Agroecologia em Rede, a plataforma do Lume, a plataforma das mulheres, das cadernetas, muitos sites de movimentos sociais e de grupos. Então, o que é a EITA? A EITA, a sigla significa Educação, Informação e Tecnologia para a Autogestão. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve tecnologias livres da informação, né, software livre, com o objetivo de fortalecer as lutas progressistas dos movimentos sociais. Essa é a nossa função. A gente usa uma frase, a gente brinca, né, que a gente faz a liga entre movimenteis e computeis, né, porque a gente sabe que existe sempre, qualquer organização que você for conversar, essa organização tem uma história traumática para contar de relação com uma empresa de software.
todas. E porque elas não entendem uma linguagem de movimentos populares, dos processos de organização. Então, a gente tem toda uma forma de lidar com os processos de especificação da solução, o desenvolvimento de para onde isso vai como solução, e assim por diante, né? Então, a gente tem muitas e muitos de nós vêm dos movimentos sociais, né? Uma das cofundadoras, a Rosana, estava comigo na Secretaria Executiva Nacional do Fórum Brasileiro de Constitucionalidade, a Rosana Kirsch, né? Então, outros fundadores, né? O Pedro vem do mundo das produtoras culturais colaborativas, né? Do mundo da cultura. O Alain vem do todo o movimento, tanto da agroecologia como da luta, da campanha contra os agrotóxicos, né? O site que faz a assinatura dos agrotóxicos é feito pela EITA, né? Então, que tem milhões de assinaturas, né? Então, eu posso falar que, do ponto de vista profissional, eu sou uma pessoa realizada, né? Nunca imaginei que ia ter uma carreira, mas da EITA eu não quero sair, não. Realmente é uma casa, como eu falei, é uma sombra de uma árvore frondosa, é um espaço de muita realização do sonho antigo, né? A forma como a gente foi criando a EITA era isso, a gente queria conseguir aliar as nossas lutas com a nossa remuneração. Mas a gente não queria isso na forma de uma ONG, né? Uma entidade que faz projetos para editais e tal, participa de editais, e aí pega o recurso e faz um trabalho social. Super valorizo, faço parte de uma, né, que é a Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, é importante, mas é um campo. A gente queria estar no campo econômico, a gente é uma cooperativa, a gente é uma entidade com fins econômicos sem fins de lucro, né? Como o Daniel Heck fala, a gente é uma entidade que presta serviços. A gente não participa de um edital, uma chamada pública. A gente faz orçamento, compete, às vezes ganha, às vezes perde. Quando a gente ganha, a gente desenvolve a solução como um empreendimento, como uma empresa, como uma cooperativa, e a gente vive disso, né? Eu nunca vou esquecer a primeira retirada que a gente teve, o forte que foi para todos nós, dizer, pô, estamos vivendo o nosso trabalho autogestionário da economia solidária. Então, a EITA é uma experiência fantástica de vida, de trabalho, uma realização profissional. E você acha que o seu trabalho com a economia solidária, nesse caso da EITA, mudou a sua forma de enxergar a vida? Com certeza. Na verdade, a aproximação com a economia solidária sempre já mexeu muito com a gente, desde o começo, né? Você lidar com os processos de ter que discutir entre si, não ter fuga, né? Você não tem muito o que fazer, você tem que tentar resolver o problema com diferenças, eu acho que é um grande aprendizado enquanto seres humanos, né? É meio que o oposto que as redes sociais geram, né? As redes sociais, elas geram cada vez uma amplificação, uma caixa de reverberação de intolerâncias, né? E a economia solidária é o contrário, ela cutuca em você para você se tornar alguém que seja capaz de escutar, capaz de falar, capaz de construir junto. Então, sim, a economia solidária, ela é parte da minha vida, ela é a minha vida. Não só na EITA, mas em todos os espaços possíveis, desde o ambiente doméstico até o ambiente político. Nosso mandato, ele é um mandato movimento, chama Mandato Movimento Caldas. Ele também tem um processo de construção coletiva. Sem uma lógica infantil ou de mãos limpas, de assembleísmo, ou uma lógica purista de democracia, porque isso não existe. Todos temos mãos sujas, e eu gosto disso na economia solidária. Na economia solidária a gente suja as mãos, porque a gente se mete com a economia, né? É isso que eu chamo de sujar as mãos. A gente chega lá, tem que prestar conta do trabalho, tem que entregar algo que é quem nos contratou está esperando. E vai ter que ter qualidade, vai ter que dar retorno, vai ter que ter resultado. É economia. E a gente vai ter que gerar a retirada do mês seguinte, senão nós não vamos ter o que comer. Então, é isso. A gente não está conversando sobre economia solidária, a gente está vivendo a partir da economia solidária. Então, sim, mudou minha vida. Mudou minha vida. Agora, a oportunidade de viver no fórum,
de economia solidária, me fez conhecer muitos empreendimentos de economia solidária. Então, essa coisa dessa entranhada, dessa vida bonita da economia solidária, com todos os seus desafios e dificuldades, e lutas, e brigas, e conflitos, a gente vê empreendimentos muito bonitos, sabe? De agricultura, de artesanato, de redes, de empresas recuperadas, processos em que a gente vê que o pessoal está ali para o que der e vier, enfrentando vários contratempos. Então, isso veio antes da gente criar a EITA. Então, não diria que tenha sido somente a EITA que fez essa economia solidária não sair de mim. A EITA também. Mas a EITA, como é o que gera o próprio sustento da nossa família, acaba sendo uma coisa muito mais objetiva, né, do que as outras experiências. Mas elas foram fundamentais. Foram o que fez com que eu simplesmente não abandonasse mais a economia solidária. E como você vê o futuro desses coletivos que você participa? É uma pergunta muito difícil de responder. A EITA, eu vejo com o futuro ela se tornar uma incubadora de outros empreendimentos de desenvolvimento de software. Eu vejo isso muito forte. Eu sinto que a cada ano que passa, a gente está sistematizando mais tanto o nosso processo de gestão, cálculo do preço, valor da retirada, formas de lidar com os diferentes clientes, parceiros, e a gente percebe que o grau de demanda é muito alto. Então, a gente percebe muito fortemente que em algum momento vamos estar apoiando outros grupos. Já apoiamos vários grupos, né? Mas eu sinto que isso vai se tornar cada vez mais forte. Eu também acho que a EITA também tem uma. Quem fez a gente descobrir isso foi Paulo Peterson, da SPTA. Eu acho que a EITA tem a possibilidade de avançar numa inteligência suprasetorial, porque de um jeito ou de outro, ao lidarmos com tantos problemas, diferentes movimentos sociais, diferentes perspectivas, esses dados, de uma maneira ou de outra, estão circulando. Então, quer queira ou quer não, a EITA virou uma mediadora entre movimentos sociais no campo dos dados da tecnologia. E eu acredito que pode ser que a gente avance, né, que é um sonho antigo nosso, mas acredito que podemos avançar para APIs, né, sistemas de dados mais integrados, diferentes plataformas que permitam inteligências importantes sobre a ação dos movimentos sociais nos territórios. Eu acredito que a gente vai avançar para isso. Isso está ficando cada vez mais claro. De maneira um pouco automática tem acontecido, porque a gente está tão envolvido em tantos projetos, né? Hoje, nesse momento, a gente deve estar com 30 projetos sendo executados na ITA, nesse momento, diferentes. Alguns de curto prazo, outros de longuíssimo prazo. Então, eu vejo isso. Aliança em prol da Aba da Pedra Branca. Eu sinto que a tendência que ela tem é ser um congregador dos esforços de trazer alternativas de desenvolvimento para o nosso território, que é o Vale da Pedra Branca. Tanto do ponto de vista da geração de trabalho e renda, como também do processo de defesa ambiental. Na geração de trabalho e renda, eu acho que a gente vai avançar para um processo forte de aliar os processos produtivos com os processos de turismo. O turismo de base comunitária e o turismo artesanal através da nossa realidade, da nossa cultura. Então, um alinhamento do processo da cultura e da tradição antiga, né, dessa nossa região com os processos produtivos, etc. Isso tem como síntese o turismo de base comunitária, é ele que traz essa articulação dos dois, né? Então, o meu sonho muito grande na aliança é que ela seja uma grande reflorestadora, uma grande recuperadora de áreas. A gente tem um super viveiro e uma geradora dessa síntese, de um processo de desenvolvimento que não é íngreme, né? Ou seja, ele é muito lento no tempo, mas que seja consistente e que gere emancipação aqui do território com relação a processos econômicos tóxicos, nocivos do ponto de vista de retirar a soberania e o próprio reconhecimento da cultura local. Agora, isso talvez não seja um projeto apenas da Aliança em prol da Pedra Branca, mas também seja um projeto que a gente está construindo politicamente aqui na região, com organização de partido, com candidaturas, né? Ano que vem vamos com certeza estar participando do processo também para o Executivo Municipal, então a gente percebe que essas coisas estão casadas, né?
Aquela organização que foi criada em 2001, 2002, a Associação Oportunidade, meu sonho, muito claro, muito fácil, precisa achar só gente, porque não vai dar para ser quem está em tanta coisa, mas é ser um banco comunitário, né? Não tenho a menor dúvida. Criar uma moeda local é a oportunidade que vai ser. Ela tem o CNPJ, ela foi feita para isso. Eu fiquei muito feliz quando o Joaquim me convidou para ir para o encontro dos 30 anos lá dos bancos comunitários. Eu tenho admiração tremenda pelos bancos comunitários, uma saudade gigante da Sandra. Eu sinto que a Sandra e o Joaquim, naquela construção, estavam apontando para grandes políticas de economia solidária, se tivessem sido apropriadas pela própria Senai de maneira mais central, né? Mas ficava sempre uma disputa que eu acho que era muito pequena entre o que é fundo rotativo solidário, o que é banco comunitário, que era muito pequeno frente a uma questão muito mais ampla, que é você criar instrumentos, do ponto de vista de programa, assim como foi feito em PAA, PNAE, em termos de política pública, para poder gerar capacidade de território, autodeterminar o seu processo de desenvolvimento, de geração de empréstimos, de fazer girar o capital. Ali tinha grande vetor para a política pública que não foi aproveitado. A gente perdeu muitas oportunidades no tempo que a gente participou do governo federal. E como última pergunta sobre esse assunto, você estava falando sobre os bancos comunitários e o Paul Singer era um grande defensor dos bancos comunitários. Você chegou a conhecê-lo? Eu era muito próximo do Bolsonaro, muito próximo. Carinho gigante por ele. A gente tinha os nossos jantares. A gente estava tendo muita confusão entre Senais e Fórum Brasileiro, as coisas estavam meio que se perdendo com relação ao que a gente está fazendo, e aí a gente se ligava um para o outro, fazia, vamos fazer aquele um jantar. Aí a gente jantava os dois para conversar sobre, desde os kibutzes, organização da Índia, até as políticas públicas que poderiam efetivamente trazer uma transformação. A gente teve muitas reflexões muito profundas sobre o mundo, sobre a economia, sobre a vida. Então, eu tinha uma felicidade muito grande de trocar com ele, como grande pensador, uma potência muito grande que ele tinha, um grau de escuta e de acolhimento surreal, ou seja, talvez o que mais impressionava no Paul Singer é que ele respirava, transpirava a democracia. Ele era um ser genuinamente de fundo da alma democrático, assim, uma capacidade de ouvir alguma pessoa que estivesse gritando e tentando ver qual que é a dor que está gerando aquele grito, de onde está vindo, o que essa pessoa está me dizendo e de onde vem o que essa pessoa está me dizendo. Então, sempre uma tentativa de escuta, sempre. E isso eu levo comigo, assim, é impressionante a sabedoria do Singer. Sempre admirei muito. Do ponto de vista de gestão dos sinais, eu acho que para o pouco tempo que a gente tinha, talvez não fosse o melhor, né? Eu preciso reconhecer isso, porque eu acho que a gente precisava vir de uma maneira um pouco mais dirigida, afirmativa, né? Mas, do ponto de vista de experimentação social, digamos assim, vamos supor, se não tivesse tido, né, o golpe contra Dilma em 2016, não tivesse tido a vinda da extrema-direita, eu tenho certeza que esse processo de experimentação social que o Pocinja estava gerando dentro, no âmbito das políticas públicas, geraria as melhores políticas que nós poderíamos ter. O problema é que o tempo não agiu a nosso favor. E, de fato, os processos democráticos são mais lentos, eles são um processo de construção, só que são muito mais robustos, muito mais firmes. Só que aí, com a política mais pesada vindo, com os processos de disputa dos vários campos, e muitas vezes ele tendo que mediar disputas que não tinha que ele ter que mediar esse tipo de coisa, sinceramente, era uma coisa muito triste, muito ruim o que a gente teve, né? Uma diretoria representava um campo na Economia Solidária, a outra diretoria representava outro campo, e ainda tinha o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que representava de um jeito ou de outro um certo campo, e que dentro desse fórum também tinham disputas desses campos, né? Eu também tinha que ficar mediando entre esses campos, né? Eu no fórum, pelo papel que eu tinha, né, de coordenador executivo, uma coisa assim, tinha um nome aí que tinham dado para mim, que eu nem lembro mais qual foi, que eu era secretário executivo e também era articulador de alguma coisa, eu não lembro muito bem o que era. Mas se não houvesse tantas disputas, mas elas são naturais no meio,
com certeza aquele tempo poderia gerar uma política pública mais eficaz. E tendo esse tipo de disputa, também era possível, mas era necessário um tempo maior de maturação. E o Brasil não nos ofereceu esse tempo. O Brasil derrubou a Dilma, derrubou a democracia por um tempo, gerou uma situação de muita fragilidade no nosso país, e agora nessa reconstrução, eu acho que a economia solidária ela entra na política pública de maneira muito frágil, muito equivocada. Mas eu acho que é isso. O Paul Singer, ele, ao exercitar essa escuta o tempo inteiro e buscar sínteses, ele ensinou muita coisa para muita gente. Muita gente que conviveu com ele, tanto nas Senais como no Fórum Brasileiro de Comunitária, saiu de disputas muitas vezes medíocres, pequenas, quando ele botava a coisa em outro patamar. Sempre Paul Singer colocava a coisa em outro patamar. Sempre. Ele não deixava o debate ficar medíocre, de interesses, de disputas mesquinhas. Ele sempre perguntava, mas o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? A gente não quer trazer autogestão, ele voltava para a autogestão, né? A gente não quer autogestão. Então, é uma pessoa fabulosa e muito interessante, talvez um caso único no Brasil, ter uma pessoa como Paul Singer numa política pública nacional, né? A gente teve o Paulo Freire numa política pública municipal, né? Também foi uma coisa espetacular, mas no nível federal, acho que difícil reproduzir o que significa o Paul Singer num espaço de construção de política pública. Coisa maravilhosa. Então, agora a gente vai para as perguntas finais, são perguntas um pouco mais pessoais, tá bom? Claro. Primeiramente, como foi para você se tornar pai? Ah, uma alegria muito gostosa. Acho que a cena mais forte ficou para mim, talvez quando caiu a ficha, foi quando a gente ainda estava nos processos finais, né? E botamos um monte de roupinha que a gente lavou no varal. Aquelas roupinhas, eu falei, nossa, nossa casa vai ser outra casa. Não tem só a minha roupa, a roupa da noivinha, não, tem aquela coisinha ali. Então tem um serzinho vindo, né? A gente sonhou muito, né? O primeiro filho, sonhamos muito o segundo filho, o Antônio, que tem agora 9 anos de idade, o Emiliano, que tem 5. Eu acho que o que veio para mim, ao me tornar pai, foi um, um sentimento de potência, talvez, de que há a possibilidade, pelo menos com tudo dando errado do todo lado, da gente, pelo menos lá em casa, né, almoçando, café da manhã, no cotidiano, dia a dia, a gente está buscando, de alguma maneira, compartilhar valores profundos nossos, de alguma maneira pode ser uma maneira mais objetiva de contribuir para melhorar o mundo. Né? Então, sempre o meu sonho era que seja uma pessoa boa, que o Antônio e o Emiliano sejam pessoas boas, é tudo que eu quero. Então, acho que foi esse sentimento, talvez. Então, quando a gente está numa situação difícil, por vários motivos, né? Agora que eu estou na política também, como vereador, tem horas que você dá aquela baixa, né? Você fala, nossa Senhora, meu Deus do céu. Aí você chega em casa, você está lá, né, conversando das coisas que são, que valem, né? Que valem a pena. Então, o sentimento foi muito bom, foi muita realização, ser pai. Curti muito, estou curtindo. Né? Em relação à pandemia, como a pandemia impactou a sua vida pessoal e profissional também? A pandemia, ela foi, assim, a Noemi, ela falou que ela não sabia que tinha casado com um bombeiro. Eu atuei fortemente durante a pandemia. Então, vocês moram em cidade grande, talvez, muito grande. Aqui a cidade é muito pequenininha, então a gente percebia que o prefeito estava querendo. Eu não estava na área política ainda, nem pensava em ser vereador, mas imediatamente criei um grupo de WhatsApp para a galera se autoajudar, e esse grupo existe até hoje, né? Os grupos de delivery também, e o grupo das barreiras, comecei a organizar os mutirões das barreiras sanitárias que a gente fez, a questão das máscaras, fiz muitas lives para a população caldense,
sobre o vírus, sobre como funcionava, combate a fake news. Então, acabou que a pandemia virou uma época extremamente ativa para nós, ao contrário de outras pessoas que acabaram ficando, tendo que parar. Para nós foi uma coisa extremamente ativa, extremamente ativa. Eu estava na ponta de lança, me reunindo todo santo dia com o prefeito, né? Com as máscaras à distância, não sei o que, etc., em um lugar aberto, não sei o que, para ver que lutas que a gente ia fazer, se ia construir um novo hospital, ia ter novos leitos, respirador, buscar respirador, tentar arrumar máscara. Eu fiz uma movimentação com as mulheres da cidade, a gente produziu 5.000 máscaras. O nosso município tem 15 mil habitantes. Então, assim, foi uma coisa tremenda que a gente fez de mutirão, todas em casas separadas e tal. Então, assim, foi um processo bastante intenso. Para os meus filhos foi difícil, apesar de que a gente tem sorte, né, que a gente mora numa cidade do interior, na roça, né? Isso é uma coisa que eu sempre fazia questão de falar para as pessoas, falar, gente, entendam que vocês estão na roça, você pode sair de casa na zona rural, sem encontrar com ninguém. O fique em casa, ele tem a ver com que das regiões densamente populadas. Se tiver mais de 10 metros da pessoa, pode sair de casa. Então, é uma coisa que eu trabalhava muito. Então, eu tive que fazer muito o processo de pandemia da zona rural. Como é que é a pandemia na zona rural? É diferente. Você pode dar uma andada, você pode tratar dos cavalos, você consegue. Isso foi muito bom para a nossa família, né? Para o Antônio, para o Emiliano. Eles puderam, né, brincar. Agora, eu acho que deu bastante impacto sobre eles. Ficaram muito ermitões depois, porque não brincava com mais ninguém, era só os dois entre eles, né? Então, foi difícil depois a relação para voltar com as crianças e tal. E do ponto de vista profissional, estava ali, né? A Eita já era assim, né? Já trabalha em casa, separado, então continuou rolando, assim, do ponto de vista do negócio, né? Do nosso empreendimento solidário, bombou, bombou. Todo mundo queria alguma solução que ajudasse para processos virtuais. A gente gerou, então, o Varal para processo de formação virtual, gerou o Rios para processo de organização à distância, gerou as lojas delivery, né, lojas de entregas, né, que aí hoje a gente usa em várias soluções aí pelo Brasil. Então, acabou que demanda aumentou só. Então, o trabalho meu aumentou. Agora, dava aqueles desesperos, né? O que vai acontecer com meus filhos? Nunca mais vão ter relação com ninguém. É muito ruim, né? Nossa, sentia muita falta de encontrar pessoas, de poder fazer ah, qualquer coisa, tomar um café. Então, isso deu um efeito bastante grande, né? Mas, no mais, eu acho que a gente lidou muito bem na nossa família, né? Noemi e eu, as duas crianças, ficamos bastante bem. Agora, eu tinha que fazer aquelas coisas meio malucas, né? Porque como eu ia, por exemplo, fazer uma reunião com o prefeito, eu tinha que voltar para casa, tirar o sapato lá de fora, ir direto para o banho, é, ficar botando um monte de coisa. Então, era uma coisa meio, sei lá, parecia uma coisa meio apocalipse, né? Eu não podia cumprimentar as crianças, eu tinha que primeiro ir para o chuveiro, e aí as roupas todas eu tinha que botar num saco e botar lá fora para a gente já lavar. Então, era um processo. Depois a gente foi entendendo mais. Demorou muito para a gente entender a pandemia. Aí depois a gente começou a pegar o jeito, assim, onde está mais risco, onde está menos risco de pegar. E vai pegando, vai dando jeito. E passamos, né? Não tivemos nenhum caso, né, na nossa família. Só depois que já abriu, depois que teve o problema também. Isso foi um processo que eu até queria muito um dia refletir sobre isso, né? As pessoas entraram tanto na questão do isolamento que esqueceram a razão do isolamento. O isolamento, ele não era pela força da Covid. Ele era porque o Covid era altamente contagioso, desconhecido do nosso corpo humano, não tinha vacina, e por isso o problema era o impacto sobre o sistema de saúde. Ou seja, você tem um volume muito grande. Então, o indicador que tinha que ficar na cabeça de todo mundo, e eu sempre usava esse indicador quando eu falava com as pessoas, é a quantidade de leitos ocupados, é a questão de não ter como entubar, etc., ou não poder fazer cirurgias eletivas. Mas no momento que você baixa a quantidade de leitos e você tem a possibilidade, gente, aí já pode começar a se arriscar mais, porque o sistema não está pressionado. Então, tomou a vacina,
deu a baixa, tomou as 2, 3 doses, já deu a baixa. Agora já pode voltar a começar a se relacionar. Mas aí entrou numa neura de que não podia pegar Covid nunca, depois que já tinha tido a vacina e tal. E o pessoal até ficava decepcionado. Poxa, mas pega Covid até com vacina. Falei, gente, baixou o ritmo, tá liberado. Você pode se dar ao direito agora de pegar um Covid. A gente passou pela fase que era a pressão sobre o sistema. Mas isso eu sinto que tem algumas pessoas que até hoje não conseguem entender. Que hoje, Covid é parte da nossa realidade. Peguei Covid, peguei. Agora pode. Tem leito, tem intubadora, tem respirador, tá tudo bem. Então acabou que eu tive um papel muito forte de liderança e diálogo com a população toda. Eu resolvi todo tipo de dúvidas possíveis, imaginárias, durante o processo da pandemia. E o que você gosta de fazer hoje em dia, fora de todos esses seus campos de atuação, nas suas horas livres? Ufa! É que tem as coisas que eu gosto de fazer, não estou fazendo, né? Eu gosto de jogar basquete, não estou conseguindo jogar. Adoro jogar tênis de mesa. Eu fui da equipe de tênis de mesa de Campinas, né? Eu defendia Campinas. Cheguei a jogar com o Cláudio Cano uma vez. Adoro tênis de mesa. Eu conheci um tipo de exercício que eu adoro, que é de pirâmide integral, que é você ficar pendurado, se esticando e tal. Curto muito. Adoro praia. Tive algumas fases da vida com praia. Então, quando a gente consegue ir para a praia, eu até falo para mim, eu não quero fazer nada. A gente para ali, não, vamos passear, não. Agora é só para a praia, só. Mas é bom que as crianças também gostam desse jeito, então tudo bem. A Noemi que fala, pô, eu queria dar um passeio assim. Eu gosto muito de praia. Eu gosto de ficar sozinho, em alguns momentos. Eu gosto de ficar sozinho. Gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Então, lá em casa a gente é bem ativo nessa parte. Eu gosto muito de ler, não tenho lido mais. Parei de ler. Nunca mais li. Faz muito tempo que eu não leio. Mas gostava. Né? Livro de ficção. Odeio ler livro de reflexão, assim. Um que eu gostei foi esse, que é da Alice, né? Do Boaventura. Eu gostei muito desse livro. Conto de Desperdício da Experiência. É uma coisa assim, o nome do livro. Eu gostei desse aí. Mas eu tentei ler aquele outro Multidão, achei um saco, parei. Mas eu vi um que mistura história, eu gosto. Quando mistura história também, fica legal. Aquele do Última Estação Finlândia, achei interessante. Achei bem legal essa coisa de contar a história pessoal do Marx, como é que ele era e tal. Mas eu gostava mesmo de livro, romance, ficção, Guimarães Rosa, Isaac Asimov, Dostoiévski, eu gosto disso. Esse é o tipo de livro que eu gosto, né? Então, eu curto isso. Caminhar, sempre gostei muito de caminhar, longas distâncias, né? Eu já fiz caminhadas longuíssimas, né? A pé, descalço, com mochila. Já atravessei estados caminhando. E cachoeira, gosto de cachoeira, adoro. Adoro natureza, né? Eu curto ficar num espaço bom. Gosto muito de estar com os amigos, gosto de música, mas não tenho tocado mais violão, não tenho, não toco, estou com uma resistência. Mas adoro música, adoro música. Nossa, eu gosto de tanta coisa, eu gosto de bastante coisa. Tá certo. E quais são as coisas mais importantes para você hoje em dia? É, talvez o que eu acho mais importante seja cultivar os espaços de diálogo. Eu acho que é o que está me deixando mais ansioso hoje em dia. Pode ser uma etapa que eu estou hoje, mas sentir que a gente não está conseguindo ter espaços para conversar, de maneira mais solta, sem, por um lado, aquela coisa horrorosa da extrema-direita, moralista, o pânico moral, mas também sem, por outro lado,
essa coisa superficial do politicamente correto, que eu acho que é um outro pânico moral. Ter capacidade de fato, dialogar de maneira livre, solta e sem se preocupar muito com as consequências daquilo e isso poder gerar sinergias, sabe? Sínteses. E se olha a minha trajetória de vida, tudo que eu consegui foram através de grandes sínteses, processos que não eram ideias só minhas, foram conjuntos de coisas que geraram ideias sinérgicas, que foram outra coisa, né? A própria EITA, isso tudo veio de um processo que não era de uma pessoa só, é de um conjunto, e quando você tem aquela liberdade de construir, né? E talvez a segunda coisa, mas acho que está muito ligada à primeira, talvez para mim a coisa mais importante seja a paz. A paz. A paz de ser quem é, a paz de poder comer, né? A paz de poder viver de maneira digna, de ser respeitado, né? Eu acho que eu sinto que a gente está precisando fortemente, e aí mistura paz e, e espaço de diálogo, eu sinto que a gente está precisando cura, cura. Recuperar a mata, recuperar seres humanos, recuperar comunidades, recuperar a capacidade de ser, né, de se expressar. Eu sinto que essas coisas mais importantes para mim hoje. E qual legado você gostaria de deixar para o futuro, Daniel? Obrigado, deixar para quê? Que você gostaria de deixar para o futuro? Ai, ai, que legado eu gostaria de deixar. Eu sempre dizia, quando eu falava da economia solidária, que a economia solidária ela não é a resposta, ela é um caminho para criar ambientes para que quem viva aquilo em outras gerações possa, dali daquele patamar, gerar algum tipo de resposta. Porque eu sinto que a gente está dentro de determinados paradigmas que a gente não é capaz de gerar a resposta. Então, eu não acho que o meu legado seria apresentar respostas. Eu sinto que o que eu gostaria de deixar como legado é um ambiente que permita que propostas de cura, de melhorias do mundo possam surgir. Então, eu não acredito que eu consiga deixar como legado um mundo melhor. Eu acredito que talvez o meu desejo mais profundo seja como legado deixar um ambiente que propicie, através das estruturas que a gente está tentando montar, estruturas sejam elas jurídicas, organizacionais, políticas, financeiras, estruturas, de alguma maneira, que possam ser berços de perspectivas de melhoria do mundo. Então, nós vamos para a última pergunta, Daniel. Como foi para você contar um pouco da história da sua vida hoje? Foi uma surpresa, na verdade. Acontece o seguinte, eu acho que eu não sabia muito bem onde que eu estava entrando, porque quando você se introduziu falando que quem tinha me indicado, né, era do Instituto Paul Singer, eu tinha achado que ia ser um debate mais político, de política pública, né? Então, eu vim com essa predisposição do debate sobre política pública, tanto que depois eu falei, não, acho que meia hora não vai dar, e você falou assim, não, vai ser 1 hora e meia, 2 horas. Eu falei, não, caramba, então vai ser um assunto mais intenso. Aí você começou a dizer, não, vamos falar da sua infância. Aí eu fui pego de surpresa, eu não estava preparado. Eu acho que isso é legal. Sabe o que eu curti? Primeiro, a postura, né, sua, de vocês, da equipe aí, muito aberta, né, para conversar. Mas segundo, que eu estou num dia que é de reflexão, que é o dia do meu jejum, todo dia primeiro de todo mês, desde 97. Já é um dia de reflexão, acabou virando uma reflexão para mim também. E o fato de que hoje é exatamente o marco de que faltam exatamente um mês para o meu aniversário de 50 anos.
de meio século de vida. Então, meio que juntou uma série de fatores, somados à surpresa, que me fizeram sentir dessa experiência de hoje uma experiência muito boa, muito positiva. Me abriu, foi bom, foi bom. Bom, então, em nome do Museu da Pessoa e do Instituto Paul Singer, a gente agradece muito a conversa de hoje. Eu que agradeço a paciência.